a gente precisa entender que a fé é dádiva, é efeito de Deus em nós, mas não significa que ela entra no nosso coração como que um milagre, assim, de uma vez por todas, que o cristão aprende tudo de uma vez só. Há um progresso na vida cristã, tanto no que diz respeito a nos livrarmos das sujidades antigas e a nos revestirmos de novas roupagens. Isso é chamado santificação na Escritura, quer dizer, nós nos achegamos a Deus somente pela fé e com a justiça de Cristo que nos é imputada. É uma linguagem bonita, mas é uma linguagem forense, jurídica, que diz que, de Romanos, que a justiça de Cristo, esta roupa de justiça, ela é imputada. E isso vem de uma vez por todas. Sim, isso é absoluto, vem de uma vez por todas. No catolicismo romano usa-se aquela linguagem médica da infusão de justiça, que a pessoa recebe na medida que obedece aos sacramentos. A grande descoberta de Lutero, e é curioso que eu vou falar isso bem aqui nesse lugar, né? A grande descoberta de Lutero é que não, o justo viverá pela fé, mas esta justiça não é algo que ele produz pela obediência aos sacramentos que lhe confere justiça pouco a pouco. Essa justiça é absoluta, ela é de Jesus. Ele viveu vida perfeita, ele morreu a morte que nos propiciou diante de Deus, fazendo expiação pelos nossos pecados e concedendo-nos graciosamente a sua justiça. Isso vem de uma vez só. É um ato definitivo. Vem de uma vez por toda. E ninguém pode tirar isto do cristão. Mas a nossa santificação é progressiva. Ela é algo que vai acontecendo ao longo de nossa vida. E é uma obra que o Espírito realiza em nós e que nós mesmos realizamos. Isso é sinergista. A justificação é monergista. Só vem da parte de Deus. É externa, é definitiva. A santificação é sinergista. Deus obra pelo Espírito e nós também obramos, na medida em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós seguimos a Jesus Cristo com fé. Lá em Mateus capítulo 8, ele vai dizer que aquele que quer seguir após ele precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz, que é instrumento de morte, instrumento terrível, aliás. A cruz, ela transmite para aquela sociedade, para ver quão escandaloso é aquilo que Jesus disse, a mesma noção que talvez aquela imagem daqueles aviões batendo naquelas torres, ou aquele cogumelo que se viu lá em Hiroshima, nas bombas atômicas, ou, quem sabe, não muito longe daqui, na Polônia, aquela imagem terrível de Auschwitz, causaria em nós. O mesmo senso de ojeriza e de terror que essas imagens causam em nós hoje, a cruz causava para a sociedade do primeiro século. E Jesus então diz para aqueles homens: vocês precisam tomar a cruz. Interessante. Às vezes a gente usa a linguagem da cruz como se fosse uma coisa de menor importância. Alguns dizem: minha cruz é uma dor de cabeça que eu tenho, a minha cruz é minha sogra, eu não sei. Mas não é assim. A cruz era um instrumento de tortura e morte. Era algo que causava terror e espanto, escândalo e vergonha naquela sociedade. E Jesus diz para os homens: é preciso carregar a sua cruz. Estar disposto a morrer todo dia. O apóstolo Paulo, em Gálatas, vai dizer isso, que é crucificado com este mundo. Então a vida cristã ela deve ser caracterizada por isso, por nós nos crucificarmos, no sentido de abandonarmos os nossos vícios, os nossos pecados, e de nós seguirmos com fé ao Senhor Jesus Cristo. E esse seguir com fé a Jesus Cristo em arrependimento, todos os dias de nossa vida, é a obra da santificação. E nós fazemos isso com alegria. A lei de Deus, que antes nos acusava, agora é nosso prazer. João Calvino fala do tertius usus leges, que é o terceiro uso da lei, que é a lei agora inscrita no nosso coração, segundo a linguagem de Ezequiel, trazendo-nos alegria e prazer na obediência dela, porque na medida em que nós obedecemos a lei, não fazemos isso para ganhar qualquer coisa, porque aquilo que podíamos ganhar já recebemos pela graça em Jesus Cristo. Obedecemos a lei
porque a lei é o reflexo, como vimos aqui, do caráter santo de Deus, e nós queremos ser mais parecidos e próximos de Deus. Obedecemos voluntariamente, com alegria e amor. Esse é o terceiro uso da lei. Então a lei agora passa a ser nosso alvo, nosso deleite, nossa alegria. E a vida cristã, então, deve ser assim. É uma vida que envolve progresso, que envolve santificação, que envolve o abandono dos pecados, que envolve nos conformarmos à imagem de Deus, à vontade de Deus revelada na Santa Escritura, na sua própria lei. Essa lei que não muda nunca. A lei moral de Deus não muda nunca porque ela reflete a própria moral de Deus. Então, esta fé, neste sentido aqui, da nossa santificação, do nosso caminhar cristão, ele não vem de uma vez só. É nesse sentido que há deficiência na fé. É nesse sentido que há necessidade de progressão, de crescimento.